Bom, sempre temos que pedir desculpa porque a eletrônica para nós ainda está um pouco complicada, né? Mas estamos aqui para, mais uma vez, falar destas verdades que Deus já revelou. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Nós vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Grande Criador, mais uma vez te adoramos por esta oportunidade de falar destas verdades reveladas ao sétimo anjo, e estas verdades estão dentro de cada um de nós. Queremos cada dia expor esta palavra para aqueles que a ouvem, para que possam serem abençoados, receberem da sua parte aquilo que é necessário, à luz da hora em que vivemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode assentar. A mensagem A Serpente Ferida, primeira parte, no parágrafo 99, irmão Brana estava falando com respeito receber o Espírito Santo depois que crer. Que muitos acham que por crer já recebe o Espírito Santo. Nós temos falado sobre isso. Se você crê na mensagem, então esta é a evidência. Mas não é apenas crer, é depois que creu na mensagem. Porque o batismo do Espírito Santo, este sinal que deve estar em cada um de nós, não é apenas porque nós cremos, mas porque prosseguimos crendo. A irmã Brana vem dizer assim: depois que crestes, ó meu irmão Batista, como poderia você dizer que isto não é assim? Diz você que você recebe o Espírito Santo quando você crê. Ela diz depois que você crê. Então não é apenas quando a pessoa crê, mas depois que a pessoa creu, é que ela vai mostrar que recebeu o Espírito Santo. Porque tem muitas pessoas que dizem que crê e dentro de pouco tempo ela não crê mais. Então você sabe que Deus não é aquele que Ele dá o Espírito Santo e toma. Ele só te sela se verdadeiramente há uma fé genuína na palavra. E a fé genuína na palavra nunca você recebe quando você crê, e sim quando você prossegue naquela crença. Porque quando você crê, você pode dizer eu tenho, e depois de um tempo você dizer eu não creio mais nisso. Então não é apenas quando você creu, mas depois que creu. É aí o que diz o irmão Brana, depois que cresce.
Eu estava pensando em falar sobre o penhor. O penhor é um pagamento antecipado. Mas isto mostra, quando você tem o penhor do Espírito, mostra que tem mais coisas. Porque o penhor é o primeiro pagamento. Isto é, se você recebeu o penhor do Espírito Santo, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E ali o Espírito Santo é este penhor. Então, irmão Branham diz, depois tem mais coisas. Não fica apenas naquilo que você creu, mas você prosseguiu crendo na mensagem. O parágrafo 102, vamos aprender um pouquinho aqui com o irmão Branham, que é bem melhor. Agora note enquanto continuamos. Ora, sabemos que somos predestinados com o Cordeiro. O Espírito Santo é nosso selo. O penhor significa há mais por vir. Eu recebi o penhor do Espírito Santo. Então, isto quer dizer que há mais por vir. Se eu recebi o Espírito Santo e ele é o penhor, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor. Então, existe mais coisas por vir. Quando você compra uma casa, você pode não pagá-la totalmente, mas você deu uma entrada, o penhor. Você compra um carro, você o penhorou, deu uma entrada. Aquilo quer dizer, esse carro é meu, esta casa é minha. Mas há mais por vir. Quer dizer, eu tenho que continuar pagando aquele carro, senão ele não é meu. Eu tenho que continuar pagando aquela casa, senão ela não é minha. Então, o que o irmão Branham está mostrando aqui, que quando você recebe o Espírito Santo, que é o selo, ele diz assim, o penhor significa há mais por vir. Somente temos o penhor disso agora. Quer dizer, nós temos o primeiro pagamento. Recebemos o dom, o Espírito Santo, falamos em línguas, curamos enfermos, expulsamos demônios, são coisas maravilhosas, mas há mais por vir, porque se o Espírito Santo é o penhor, então o que será daquilo que está por vir? Isto foi no Pentecostes. Nós estamos vivendo aqui após o Pentecostes e estamos vivendo em um tempo que é o pagamento total. O que Deus nos deu, porque nós cremos, Ele nos deu o Espírito. Você creu, Ele te selou com o Espírito, isto é, depois que você creu, Ele te selou, então há mais por vir, há mais coisas a você receber, porque o penhor você já teve. E se o penhor, o Espírito Santo é o penhor, pensa bem o que são as revelações futuras, que dizia o irmão Branham antes da revelação dos trovões, dos selos. Você teve o penhor, o primeiro pagamento, e muita gente morreu só com o penhor. É como as pessoas que continuaram e continuam hoje na primeira e segunda etapa, mas a primeira e segunda etapa era como um penhor. Mas tem coisa além para nós recebermos. E se Deus nos deu a primeira e segunda etapa, e aquilo além? O que vai além é muito maior. Há mais por vir. Quando eu digo há mais por vir, talvez a pessoa pense, vai chegar um tempo que
vamos receber mais. Não, o mais por vir, quando recebemos o Espírito Santo, quando ele derramou o Espírito Santo no Pentecostes, que era o penhor da nossa salvação, e o que havia mais por vir eram as revelações que estavam escondidas na Bíblia e que somente podiam serem declaradas nos dias da voz do sétimo anjo, o qual já declarou tudo aquilo que eram bênçãos por vir após o penhor. Quando você recebeu a primeira etapa, quando você soube do batismo, aquilo nos alegrou tanto. Quando soubemos que havia um profeta, nos alegrou. Mas aquilo era só o penhor, era o primeiro pagamento. Você prosseguindo, então você vai conhecer mais coisas, porque há mais por vir. Não era somente a primeira e segunda etapa, não era somente conhecer batismo, conhecer a deidade, Deus sendo um, conhecer um profeta, mas era prosseguir e conhecer a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, a terceira puxada que era um mistério. E foi mistério para o irmão Brana muitos anos, e depois da abertura dos selos. Mas em 65, aquilo já não era mistério mais. Ele mostrou para nós que o que nós estávamos esperando, o que ele esperava, já estava para trás. Que a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Então, eu tomei isso daqui só para nós conversarmos um pouquinho sobre o penhor e saber, há mais por vir. Eu creio na mensagem do profeta. Isso foi o que nós fizemos aqui em São Joaquim da Barra por volta de 1973. Mas 30 anos depois, o que foi que nos veio? Há mais por vir. Aquilo que nós recebemos era o penhor. Mas Deus tinha mais por vir para nos dar, que era a terceira etapa do profeta, que até aquele tempo nenhum de nós ainda tínhamos conhecimento, não tínhamos revelação da terceira etapa. Mas quando isto foi revelado, isto significa há mais por vir. É o que faltava. Aquilo que eu recebi foi maravilhoso, mas havia mais no porvir para eu receber, para você receber. E aquilo veio, não porque Deus deu para nós uma revelação nova. Deus não faz isso. Ele prometeu revelar nos dias da voz do sétimo anjo. Ele revelou lá atrás. Nós estamos aqui só participando daquelas bênçãos da revelação, do penhor que Deus deu para o irmão Brana no início e das revelações que eram aquilo mais por vir, o que havia, o que faltava para completar o ministério do profeta, que era a terceira etapa. Então Deus deu para ele e nós simplesmente estamos desfrutando daquelas bênçãos que era o há mais por vir depois da primeira e segunda etapa. Estão me entendendo? O há mais por vir era a terceira etapa. A primeira e segunda etapa estava como penhor que Deus nos deu, uma segurança de que nós receberíamos o restante da mensagem do profeta. Se você começou, então vamos para o final. Você penhorou tudo nesta mensagem, mas você apenas tinha consciência de uma parte dela, do batismo, do profeta, da unidade de Deus. Mas o há mais por vir chegou, porque chegou para o irmão Brana e chegou para nós também. Amém. Somente temos o penhor disso agora. O penhor é só o pagamento reduzido. Quão formoso! Só o pagamento reduzido que o reserva, o assegura e o ancora para que ninguém mais possa tocar naquilo.
Se desde aquele tempo Deus te deu uma luz da primeira e segunda etapa. Estou jogando já para o final, porque você sabe que Deus derramou o Espírito Santo lá em Pentecostes. E o que acontece é que agora sobre toda a carne está participando daquilo que foi derramado no Pentecostes. Quando Deus disse que derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Isto aconteceu no tempo do irmão Brana. Isso tem acontecido no nosso tempo. O Espírito tem sido derramado sobre toda a carne. Mas as pessoas não recebem as bênçãos do Espírito que estão reservadas para aqueles que o amam. Somente o eleito consegue receber estas dádivas, estas bênçãos do Espírito. E você diz, mas é tão misterioso, é tão problemático receber. Não, era questão de crer e prosseguir. Não é crer apenas no profeta, crer na unidade de Deus, crer no batismo. Não, é prosseguir. Quando você prossegue, então você recebe a luz da terceira puxada, do novo nome, dos trovões. Mas se não prossegue, então você não recebeu nem o penhor. Nem o penhor. Não estava penhorada toda a revelação para você. Quando você ouviu, lá no início, em 72, não estava toda a mensagem penhorada, porque você não consegue chegar à terceira. Você não consegue receber o final. Então não estava toda penhorada. Quando você dá o primeiro pagamento, penhora a mensagem inteira. Isto é, quando você dedica a sua vida na primeira, na segunda etapa, isso te assegura uma terceira etapa da revelação que o irmão Brana teve. Mas muitos de nós provamos que não penhoramos esta mensagem. Nós não demos o primeiro pagamento. Ficamos apenas olhando nela e achando-a muito bonita, muito boa esta mensagem, mas sem nenhum compromisso. Quando você faz um compromisso da penhora, você sabe, esse carro é meu, eu já dei a entrada, eu já dei aquela parte que assegura essa casa, ela é minha. Outro não vai comprar esse carro, eles já colocam lá, se você dá aquele primeiro pagamento reduzido, eles já colocam no carro vendido, a casa vendida. Se der o primeiro pagamento, então seria colocado na mensagem revelada, essa é sua, ela te pertence. Essa revelação te pertence, os trovões te pertencem, o novo nome te pertence, a terceira puxada te pertence. Mas é que a pessoa não fez nem esta segurança do penhor, do primeiro pagamento. Não creram. Por isso hoje eles não podem prosseguir, porque a mensagem acaba não sendo deles. Eles vão dizer, não entendo a terceira etapa, não entendo esse povo da terceira etapa, não entendo o novo nome. Isso você está dizendo, não dei a entrada, não penhorei esta mensagem. Se eu tivesse penhorado com a minha vida, com a minha fé, já dado a primeira entrada, daquilo que eu pouco sabia, que eu pouco tinha, mas o pouco que eu tive, eu coloquei ali. Se você tivesse feito, na hora da terceira etapa, você abriria os olhos e veria o que Deus estava fazendo. Isto é, Deus fez lá no tempo do irmão Brana, mas o povo não viu. Agora, nós estamos vendo na mensagem e temos que transmitir esta mensagem do jeito que o profeta transmitiu. E você tem que saber que esta mensagem te pertence, porque o Espírito Santo que Ele nos deu era apenas o penhor da nossa salvação. Paulo chegou ao ponto de dizer que aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu e jamais chegou no coração do homem são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E o que é isso?
Era a mais por vir após o selo do Espírito Santo, após o penhor que você recebeu, que foi o Espírito Santo. Quando recebe o Espírito Santo, é o penhor. Aí muita gente diz, eu recebi, mas eu perdi. Não existe isso. Você, quando recebe o Espírito Santo, você não perde. A Bíblia diz que nós estamos selados até o dia da redenção. Agora, o dia da redenção finalizou quando o Cordeiro saiu do trono. Então, quando eu fui selado até o dia da redenção. E agora, eu não estou selado? O que acontece comigo então, com você, após o dia da redenção? Porque até ali eu estou selado até o dia da redenção. E o Cordeiro saiu do trono e veio reclamar o que ele havia redimido. Então foi quando terminou a intercessão, terminou a redenção, e ele veio reclamar, nós que somos dele. Por isso, quando você ouve a mensagem, isto prova que você é dele, que você diz, eu creio, eu prosseguirei, darei minha vida por esta verdade. Não é apenas dar a vida pela primeira e segunda etapa, que hoje tem feito grandes homens, personalismo, dinheiro, fama, mulheres. Não, é você dar a vida por uma mensagem, mesmo você não vendo mais do que meia dúzia, ou nem meia dúzia, seguindo-a. Quem é que tem coragem de deixar tudo por causa de uma mensagem, quando não tem multidão crendo? Tem gente que deixa as coisas, eles deixam para seguir, mas quando eles vê, tem uma multidão ali crendo, aí eles vão. Não. Deus pega o seu eleito quando não tem mais ninguém, é só ele. Deus pega ele crê. Aí Deus levanta outro, aquele outro crê como aquele primeiro creu. E vai aumentando de um a um. É a forma de Deus trabalhar, não é com um grupo de gente. Mas não haverá nenhuma crença diferente entre aquele que recebeu a revelação dos selos, como foi William Branham, e a nossa crença hoje. Não pode haver nenhuma diferença. O problema é que nos dias do irmão Branham, ele não podia falar para ninguém. Irmão Branham não podia, Deus disse para ele, não diga a ninguém. Esta é a terceira puxada. E a terceira puxada, o que era a revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos, a coisa já estava ali tudo revelada, mas irmão Branham ouviu de Deus, não diga a ninguém. Se nós quiséssemos saber clarinho sobre o novo nome, está dentro da terceira etapa, porque está dentro dos trovões, e os trovões estão ali na terceira puxada. Deus diz, não diga a ninguém. Você vai ler na mensagem e vai fazer as comparações espirituais daquilo que Deus tem te dado, com a revelação, com a Bíblia Sagrada. Então você encontrará um novo nome. Só assim, você não tem que, alguém disse qual é o novo nome, não é você que encontra, você crê. Você sabe que Deus manifestou em carne no Oriente e no Ocidente. No Oriente, em Jesus, no Ocidente, em William Branham. Então aqui eu vejo o novo nome. HM, nós já estudamos sobre isso. Vamos mais um pouquinho aqui. É o penhor da nossa adoção. E o que é adoção? Aceitação legal como filho. Deus te aceita como filho, mas legalmente. Não passou por outras pessoas, outros ministérios. Não, você foi direto a Deus. Você tem que ver isto. É o penhor da nossa adoção. A adoção, a aceitação legal. Foi Ele quem te aceitou. Legalmente Ele te aceitou como filho. Amém. O Espírito Santo é agora o penhor de Deus em nossos corações. Selado. A adoção de filhos, esperando ao fim do caminho. Filhos e filhas de Deus. Irmãos, se lá no tempo de Paulo e Pedro, eles pensavam nisso, falavam em adoção. Você pensa bem no tempo de Branham, que é o fim do caminho. Lá no tempo de Paulo, Pedro era o princípio do caminho. Aqui no tempo de William Branham era o fim do caminho. Lá era a primeira era no tempo de Paulo, Pedro. Mas no tempo de Branham foi a última era. Ali era fim de caminho. Mas vamos prosseguir aqui. 103.
a serpente ferida, que é a adoção, primeira parte, né? A serpente ferida. Apocalipse 5, melhor, primeira parte. Voltemos a outra escritura, rapidamente. Eu tenho escrito esta outra página aqui, Romanos 8, 22. Eu penso que isto é formoso. Agora, estudando ontem, eu anotei umas poucas escrituras aqui que gostaria de fazer referência. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém? Isso daqui é o que leva muitas vezes você a perguntar: por que eu ainda estou gemendo nesse corpo? Você está esperando a adoção final. Escuta, eu vou chegar lá e falar o que o irmão Brana disse. 104. O ver você, toda a criação está gemendo, disse Paulo, toda coisa está gemendo. Olha as árvores como elas lutam, olha as flores como elas lutam pela vida, simplesmente para que depois a geada venha e as derrube. Olha as árvores como elas lutam para sustentar suas ramas que cantam glórias a Deus. Vem toda coisa, toda a natureza, todos os animais, todas as aves, como voam do inimigo rapidamente e se livram, toda coisa gemendo. E nós mesmos, disse Paulo, gememos também com eles, porque estamos esperando pela redenção de nosso corpo. Agora vocês veem, o que nós temos já é maravilhoso. O que nós temos, a revelação que Pedro não teve, que Paulo não teve. Ele não teve nada sobre selos, sobre os trovões. Eles não podiam saber em seus dias. A Bíblia diz que seria revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Então, o que nós temos, Pedro, Paulo receberam o penhor, já era maravilhoso. Mas aquilo era o primeiro pagamento, havia coisas mais que Deus queria fazer, dar para o povo, mas Deus disse, eu só posso fazer isso nos dias da voz do sétimo anjo, há mais por vir. Ele fez isso nos dias da voz do sétimo anjo. Nós já recebemos uma bênção, irmãos, da revelação da palavra, através do ministério de irmão Brana, dos selos, dos trovões, do novo nome, mas eu vou te dizer que ainda há mais um pouquinho, conforme eu vou ler aqui, você vai ver, que irmão Brana diz o que vai acontecer desta adoção plena. Nós temos uma adoção, mas ela não é a plena ainda. Nós temos que receber a plena adoção. E esta plena adoção vai vir ainda, não é agora. E não é poder, olha para você ver, não é poder. Poder você já recebeu. Fé para ser raptado está nos trovões revelado dentro dos selos. Quando você dá tudo por aquilo, você tem uma fé que prossegue naquela revelação. Então, isto é fé de rapto. Nós queríamos saber fé de rapto, talvez era dar um pulinho e experimentar se a gente ficava no ar. Não. Fé de rapto é crer na palavra, é você prosseguir na palavra. Você recebeu o penhor, há mais por vir então. E tem vindo tudo isso, a revelação. E o profeta pregou, aquilo que você sente bem nesse corpo quando recebeu a Cristo. Vamos contar isto. Quando você recebeu a Cristo, você já sentiu bem no corpo. Mudou. Mudou sua natureza, mudou o corpo. Mas como mudou o corpo? Bom, aquilo que você vestia, a mulher vestia as roupas mundanas, já não veste mais. Os homens também faziam coisas que não deviam fazer e depois que recebeu a Cristo, já não faz mais. Aí viemos caminhando, recebemos a palavra. Que coisa tremenda, quando a palavra chegou, nós já tínhamos sido batizados no batismo da Santíssima Trindade, mas nós vimos que aquilo estava errado. Aí fomos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Recebemos o nome de Deus na nossa vida. Amém? O nome do nosso Redentor, do nosso Salvador, recebemos em nossa vida. Isto foi maravilhoso, mas havia coisas mais por vir. Aí ficamos sabendo da mensagem do profeta. Depois que conhecemos, havia mais coisa por vir.
que era a revelação dos trovões. Aí ficamos conhecendo, os trovões foram revelados dentro dos 7 selos, que o irmão Branham disse. O que são os trovões? Eles são as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. Onde nós já estamos? Que tipo de corpo? Vai mudando cada dia. A fé que você vai tendo vai mudando. Você foi aperfeiçoando. A fé era na Santíssima Trindade, mas mudou. Aí veio fé no único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, mas com esta fé no Senhor Jesus Cristo, William Branham diz no primeiro selo 35 que não podemos ser raptados. Ele diz: com a fé que temos, não podemos subir. Tem que ser a fé que vem através dos trovões. E os trovões foram revelados naquela semana que ele falou. Então, já era uma fé especial. A fé dos trovões para nós sermos raptados. Amém? Aleluia. Hoje termina um pouquinho mais tarde. Eu não sei como que vocês vão fazer. Mas nós vamos ficar aqui mais um pouquinho. Certo? Deixa eu prosseguir aqui mais um pouco. Todas as coisas estão gemendo. 105, olha o que ele diz. Porém agora, eles têm estado todos estes anos até agora. Agora temos o penhor da nossa herança. Que temos? Temos a evidência que Deus vive. Temos a evidência que Deus está conosco. Temos a evidência que Deus não nos tem desamparado. Temos a evidência que somos seu e Ele é nosso. Por quê? Nós, em nossos corpos, nós agora, tabernáculos do Espírito Santo de Deus, que clama, Abba, Pai. E não há nada que possa tirar isso. Estamos ancorados em Cristo. Glória a Deus. 106. Agora, as árvores não têm, a natureza não tem, porém ainda estamos gemendo com eles, porque ainda não temos recebido a plenitude de nossa adoção. Porém, temos o penhor disso, temos o penhor do Espírito, que é maravilhoso, é o primeiro pagamento. Isto quer dizer que eu poderia chegar a ter o penhor da adoção, que foi a aceitação legal como filho. Deus me aceitou como filho, mas ainda não é a plenitude da adoção. Estamos aguardando a plenitude da adoção. Escuta aqui o que o profeta disse. Porém ainda estamos gemendo com eles, porque ainda não temos recebido a plenitude de nossa adoção. Porém temos o penhor disso, que fomos tomados das coisas do mundo e agora chegamos a ser filhos e filhas de Deus. Que classe de gente devemos ser? Quando pensamos nisso, pense nisso. 107, a serpente ferida. Agora temos o penhor. Nosso espírito está gemendo pela adoção plena. Porém agora temos o penhor disso. Enquanto recebemos o Espírito Santo, isso é o penhor de nossa completa adoção, de nossa completa salvação. Quão formoso! Eu amo isso. Correto. 108. Estamos esperando a plenitude da adoção. A coisa boa aqui é que o irmão Branham pergunta e ele responde. Que se ele perguntasse e deixasse sem resposta, nós não ia saber também. Eu estaria pregando até agora desse jeito. Nós temos recebido a adoção, mas não temos recebido a plenitude. Falta a plenitude. O povo tinha vivido as eras, mas faltava a plenitude das eras. O povo tinha vivido o tempo dos gentios, mas faltava a plenitude dos gentios. Mas quando veio o ministério do profeta, aquilo ali cumpriu a plenitude das eras, a plenitude dos gentios. E agora nós temos vivido esse tempo de adoção, mas está chegando próximo à plena adoção. Amém? Aqui está a pergunta: estamos esperando a plenitude da adoção? Quando sucederá isto? Na primeira ressurreição. Quer dizer, tem resposta para as coisas. Não estamos apenas pregando fantasia. Aqui tem resposta. Irmão Branham mostra, você recebeu o Espírito Santo, é o penhor.
da nossa adoção. É o penhor. Você recebeu a adoção, aquilo ali é o penhor também da completa, da plenitude da adoção. Mas você recebeu o primeiro pagamento. Você já recebeu aquela adoção, aquela aceitação legal. Você sentiu bem com Deus. Você sabe que Deus sentiu bem com a sua vida. Você fica assim, eu não sei se Deus está bem comigo. Tem hora que as pessoas ficam, eu não sei se Deus está bem comigo. Daqui a pouco Ele permite alguma coisa má porque Ele não está bem comigo. Não existe isso. Dele permitir alguma coisa má porque Ele não está bem comigo. É eu que tenho minhas falhas e tenho que passar por certas coisas. Ou eu tenho que morrer de uma forma que escandaliza os outros. E não importa isso. Para Deus não importa. Ele mesmo veio aqui e morreu na pena capital romana, que era a pior daqueles dias, morrer crucificado. Brana veio aqui, Deus em carne, morreu de um acidente automobilístico, quando um profeta sabe muito bem a vida dos outros, sabe o que acontece, sabia o sonho das pessoas. E por quê? Vem a pergunta, por que ele não soube que aquele homem estava com o carro na pista dele? E aquele homem bêbado? Não é questão dele não saber. São coisas que cada um de nós temos que passar na vida. Jesus teve que passar no Calvário, Brana teve que passar pelo acidente, e nós não sabemos que jeito nós vamos chegar ao final. Não, a questão não é isso, a questão é ter por dentro já uma adoção, o penhor da adoção, o penhor do Espírito, o penhor dos trovões, o penhor da mensagem. Porque quando chega toda a mensagem, você não tem dificuldade, você já penhorou aquela mensagem por completo. Agora tem gente, quando chega na hora dos selos, dos trovões, do novo nome, aí eles começam a dizer que isso é lá para o céu, quando os trovões estão aqui na terra, e o novo nome está escrito dentro das eras da igreja. Apocalipse 2:17 e 3:12. Isso teria que ser revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Deixa eu terminar aqui. Então, para terminar, estamos esperando a plenitude da adoção. Quando sucederá? Na primeira ressurreição. Isso é, quando nossos corpos serão mudados destas criaturas vis que somos e teremos um corpo como seu próprio glorioso corpo, porque o veremos como Ele é e seremos como Ele. Quando Ele aparecer, seremos a sua semelhança. Teremos um corpo como o seu, um corpo glorioso e glorificado, e todas as provas e lutas da vida se desvanecerão numa neblina, numa pequena neblina, e se desaparecerão para nunca mais serem. 109. E estes tabernáculos, terrenos nos quais agora gememos, estamos esperando por este penhor, pela salvação plena, em sua plenitude por vir. Porém, agora nestes tabernáculos de barro, temos algo que nos diz que temos levantado até tal ponto. A mesma coisa quando você recebe a revelação dos trovões. Alguém diz, para que ficar falando em trovões? Irmãos, é a mensagem que arrebata, é exatamente quando você tem fé naquilo que ouve. Se o povo não ouve sobre trovões, e o que são os trovões, como o povo alcançará a fé, desde que a fé vem por ouvir? E se a fé vem por ouvir, e o pregador não prega, e o pregador não diz o que Brana disse, se Brana não tivesse dito o que o Espírito Santo disse, nós não saberíamos. Mas se eu não disser o que Brana disse, vocês também não vão saber. Para que tem o quinto de Efésios? Somos responsáveis por isso, hoje, de mostrar ao povo esta adoção, este penhor da salvação, penhor da adoção, e vou além, esse penhor dos trovões, dos selos, do novo nome, que as pessoas não sabiam, mas nós temos o primeiro pagamento, por isso hoje nós sabemos. Nós não tivemos medo de perder popularidade, de perder nome, de falar mal de nós. Nós não tivemos medo disso. Nós queremos essa mensagem. O que nos importa é esta realidade, esta verdade. Amém? Aleluia, amém. Estão me seguindo? É o pequeno pagamento reduzido que guarda. Ele diz, ó irmão Dalton,
É o penhor, o primeiro pagamento. Agora, não é que eu vou comprar, pagar tudo de uma vez. Não, você dá o primeiro pagamento, você dá a entrada de sua vida na revelação. É o primeiro pagamento, é a entrada da sua vida. E depois vai mergulhando mais naquilo. É o que Deus tem te dado. Você não tem parado só naquele início que você fez lá em 72, 73, mas agora, graças a Deus, temos mergulhado mais águas profundas, onde a revelação dos trovões está borbulhando para cada filho de Deus. Agora, uma vez, quando amávamos as coisas do mundo, quando pecávamos e andávamos fazendo as coisas do mundo e não tínhamos cuidado para com Deus, estávamos distanciados dele, sem Deus, sem Cristo no mundo. Agora, Deus enviou o seu Espírito Santo e por meio dele, que é o penhor, somos levantados daquelas coisas. Agora temos o penhor, que sabemos que temos passado da morte para a vida. Terminando, eu tenho que aplicar isso. Agora nós temos o penhor, a revelação dos trovões, que sabemos que temos saído da primeira e segunda etapa. Nós temos saído, temos passado da morte para a vida. Você dá uma primeira e segunda etapa. Na primeira e segunda etapa, irmão Brana teve que consertar as coisas quando chegou a terceira. E nós não temos hoje pastores, apóstolos, mestres, evangelistas com caráter suficiente de dizer: vou consertar o que eu preguei errado. Brana consertou, porque ele tinha caráter para isso. Nós precisamos consertar. Cada dia, talvez eu tenha que fazer uma correção numa coisa ou outra. Tenho que fazer, mas para o meu bem e para o bem do povo. Agora, quando os pregadores pensam só na fama, no dinheiro, eles não querem fazer correção, porque a correção que faz, dá para muitos no meio do grupo dizer: ó, que tipo de pastor é o nosso? Ele pregou e não é isso? Muitos nos dias do profeta: que tipo de profeta é esse nosso? Que ele disse que o primeiro cavaleiro era o Espírito Santo, agora ele vem falar que não é? É o que o povo pensou. Eles nunca vê que a revelação que vai chegando é a luz que vai chegando, e quanto mais você tem luz, se você ficar na primeira e segunda etapa, você tem doutrinas que não te levam a lugar nenhum. Não precisa nem pensar em céu. Você fica na primeira e segunda etapa, principalmente depois que a terceira manifestou, porque os que morreram sem saber, eles vão ser julgados pelo que eles ouviram, mas nós já estamos ouvindo muito mais coisa, e nós seremos julgados pelo que nós ouvimos, seremos julgados pelos próprios pregadores, pastores, que pararam na porta e fecharam a porta, não entraram e não deixaram o rebanho nem escutar a mensagem, e o rebanho muito obediente. Eles desobedeceram o pastor das denominações para crer no profeta. Mas hoje eles não conseguem desobedecer pastores da mensagem para crer na revelação dos trovões do novo nome. Então, isso mostra que eles afrouxaram. Isso mostra que eles não têm fé como tiveram lá atrás. Senão, eles fariam aqui outra vez e diriam: pastor, você não vai ficar na minha frente, eu vou escutar essa mensagem. Se é irmão Brana que fala, eu vou examinar com a Bíblia e com a mensagem. E se for irmão Brana, eu vou aceitar. Eu creio. Isso é atitude de eleito. Mas os não eleitos, como cordeirinhos levados ao matadouro, escuta seus pastores dizer: cuidado com esse povo aí que crê nos trovões, eles vão acabar batizando em nome de William Brana. Eles amedrontam o povo dessa forma. Eles vão acabar batizando em nome de William Brana, só para amedrontar o povo. Eles nunca dizem: olha, cuidado com esse povo, porque eles pregam a verdade. Eles pregam os trovões, como o irmão Brana disse. Eles não podem dizer, eles perderiam o seu rebanho, perderiam os seus dízimos. Mas eles não podem falar, então eles têm que enganar o povo. Mas o eleito, como eu saí em 73, 72 para 73, eu ouvi essa mensagem, eu saí das denominações, em 2000, eu ouvi Deus novamente dentro da própria mensagem, quando outros pastores não puderam ouvir, e eu pensei: mas eu sozinho vou fazer uma coisa dessa? E Deus teve que me corrigir por isso, porque Deus não trabalha com grupo, e eu esperava que Deus trabalhasse com o grupo todo, e depois, encontrando a mensagem, Deus só trabalha com o indivíduo. Então eu tive que me decidir sozinho a crer e a pregar. E vocês devem dar graças a Deus por ter crido. A mensagem não é minha,
ela é provada pela mensagem do profeta de que isto é verdade. Obrigado, Senhor. Se nós não tivéssemos dado o penhor da mensagem, lá naqueles momentos de tribulações que tivemos, lá por volta de 72, 73, mas nós demos a entrada, o primeiro pagamento, eu creio nessa mensagem. Eu já dou este penhor, estou penhorando essa mensagem. Ela não pertence a um pedacinho dela, não. Eu estou penhorando porque ela me pertence toda. E foi isso que nós fizemos, Pai. Eu fiz, esse povo fez, e estamos aqui agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Bem, irmãos, depois disso, ainda dá para nós tomar ceia, quase no mesmo horário de sempre, né? Infelizmente tivemos um atraso aí, que os fios não estavam dando certo, né? Como sempre, tem fio que não passa imagem, tem fio que não passa som. É que nem crente. Tem crente que não passa som dos trovões nele de jeito nenhum. Tem crente que é como fio que não passa a imagem da revelação. É difícil. E você luta, tem que pôr outro no lugar dele. Mas já foi consertado esse irmão. Não, tem que pôr outro no lugar dele. Nós consertamos o fio agora. Tem que pôr outro no lugar dele. É isso que acontece. Você pensa que está tudo bem, mas não está transmitindo o som e a imagem que precisa. Agora, graças a Deus, o que manda agora é a fé nesta mensagem que Deus tem nos dado. Amém? Amém.